E aí, bora estudar mais um pouquinho? Estão estudando? Ah, quem tá estudando? Que vocês estão de quarentena, vocês estão curtindo a vida doidada e vai me falar que quarentena, nesse dia aí agora, você tá aí sentadinho vendo meus vídeos. Tô de olho em você. Garanto que você tá vendo um horário fora da aula, porque tipo assim, nem agora, foi Fernanda, tô fazendo coisa mais importante, tenho coisas melhores pra fazer. Mas o importante é que você está me assistindo, pelo menos eu espero que você esteja me assistindo. Tá aí, né? Pelo menos eu espero isso. Então, hoje, falando um pouquinho mais do nosso paciente crítico, então nós vamos conversar aí com relação ao processo de cuidado e assistência a uma condição, a um assunto voltado para a característica inicial associada à sua presença até mesmo no processo de assistência hospitalar, no processo de cuidado, que é com relação à presença de dor na área do abdômen. Dor. Dor. Dor, a mesma dor que traz ali complicações, dor que leva o paciente ao hospital, dor que conduz o paciente a buscar uma assistência, dor. E aí a gente vai trabalhar dentro desse processo de dor, falando um pouquinho sobre abdômen agudo e, claro, hemorragia digestiva, tá? Seja ela hemorragia de parte alta, seja ela de vias baixas. A gente vai falar um pouquinho sobre essas características. Desde pequeno, você sabe aí para falar para você. Eu vou voltar aqui. A gente vai falar de abdômen agudo, tá? Mas o que é abdômen? É a barriga! Eu não ouvi isso. Você tá na quarta etapa, você vai me falar que abdômen é barriga. Melhora isso aí, pode melhorar. O que é abdômen? Sim, melhorou aí, tá vendo? Estrutura anatômica. Isso, olha que bonitinho tá ficando. Tá ficando lindo. É uma estrutura anatômica. Isso, olha só. Delimitada, olha que bacana. Delimitada por uma estrutura de músculos, tecido epitelial. Aí um pouquinho, assim, bem pequenininho, estrutura óssea. Mas tem um pouquinho de estrutura óssea também, definindo algumas partes da nossa estrutura abdominal. Então, vamos falar de abdômen. Abdômen é uma parte importante que nós temos aí para relembrar da anatomia do tronco. Não é a barriga, é abdômen, tá? Do tronco. E esse abdômen ele começa, importante isso, tá? Esse abdômen ele começa a partir do diafragma. A partir do diafragma. O abdômen ele não começa no final dos arcos costais. O abdômen não começa no fim da costela, ele começa a partir do diafragma. Mas a partir do diafragma. O que é o diafragma mesmo? Pessoas, o que é o diafragma? Diafragma? Sei não, viu? Tá fraquinho. Tá, melhorou. Aí tá vendo? Fundão. Tem que ser o fundão. Diafragma é a parte importante do nosso sistema, tanto respiratório quanto da cavidade abdominal, que é uma estrutura muscular que vai ajudar no processo aí de ventilação, nesse processo de inspirar e expirar o ar. E claro, dividindo aí tórax de abdômen. Então, a parte do abdômen é a parte inferior. E claro, o que tem no abdômen? Isso, um monte de víscera. É órgão, víscera, tecido, víscera, órgão. Tem um monte de órgão lá dentro. Então, o que a gente vai estar falando agora? Justamente desse processo de dor no abdômen. E não se esquece, quando a gente fala de abdômen, a gente não para exclusivamente na área vou falar assim, na área da cicatriz umbilical. A gente não para acima da crista ilíaca. Quando a gente fala de abdômen, a gente engloba toda essa área, inclusive a chamada cavidade pélvica. Tá? Ela engloba diretamente numa boa parte dessa estrutura, uma vez que alguns órgãos da estrutura que fica na cavidade pélvica estão aí externos, estão presentes dentro ainda das alças abdominais. Tá? Então nós temos aí o abdômen, toda essa parte inferior abaixo da área do tórax. Lembraram? Então vamos prosseguir, então vamos continuar, que é o que é importante. Desde piquitito, desde que você é menininho piquitito, você sabe que o corpo humano é dividido em cabeça, pescoço,
tronco e membros. Você sabia disso? É cabeça, pescoço, tronco e membros móveis. Ampliando o conceito, aumentando um cadinho mais, o tronco é formado pelo tórax, o tronco é formado por tórax e abdômen. Tórax e abdômen. E é dividido pelo diafragma. Então, isso aqui é para você lembrar. Tem coisas que só a internet faz para você. O abdômen aí, claro, é a região que está situada entre a pelve, entre a borda pélvica e o tórax. Tá? Incluindo aí nos seres humanos. O espaço do abdômen é chamado de cavidade abdominal. A estrutura do abdômen é a cavidade do abdominal. E as bordas serão aí as superfícies, tanto peritoneal posterior, a parte de trás ali, a cavidade peritoneal posterior, a parede abdominal anterior, a parte da frente, que a galera fala que é tanquinho. Ah, você já viu? Ai, aquele cara está com tanquinho. Que barriga tanquinho, o quê? Estrutura parede abdominal anterior. É mais bonito, viu? Ele está com uma parede abdominal anterior visível. Fica mais bonito anatomicamente falando. Entrada pélvica inferior e a região diafragmática torácica superior, ou do diafragma superior. O abdômen vai funcionar, claro, para abrigar aí o sistema digestório. Uma boa parte vai estar dentro do abdômen, uma boa parte do sistema digestório. Não esquece que o sistema digestório começa aqui, ó, na boca. Boca, faringe, esôfago, são partes do sistema digestório, só que não estão na cavidade abdominal. Então, uma boa parte do sistema é que vai estar lá dentro e fornecendo ainda a estrutura muscular para trabalhar com a postura, o equilíbrio, processo de respiração. Então, a musculatura que existe no abdômen ajuda sim a você manter sua postura ereta, sua impostação vocal no momento em que você vai se pronunciar. Então, ele ajuda bastante a trabalhar com esses processos. As estruturas anatômicas do abdômen, nós temos aí coluna vertebral, uma parte dela na região lombar, na parte posterior. Órgãos do sistema digestório, quase todo ele. Baço, rins, bexiga, uretra. Os órgãos reprodutores na parte inferior do abdômen. Reprodutores internos, tá? Na parte inferior. A maioria desses órgãos é envolta aí por uma membrana protetora, chamada de peritônio, que vai recobrir esses órgãos. Enquanto os órgãos digestórios, eles estão dentro do peritônio, os rins, os ureteres, bexiga, estão localizados fora do peritônio e são considerados até mesmo por alguns como órgãos pélvicos, ou seja, eles ficam atrás da parede peritoneal. Eles ficam localizados na parte traseira. Aqui vem, basicamente, nosso sistema digestório na estrutura abdominal. Aqui, ó, a linha do abdômen, é lógico que tá meio exageradão ali falar que, tipo assim, o fígado passa cá em cima da linha mamilar. Ele não chega tanto assim, não. Ele chega um pouquinho mais embaixo, no rebordo aqui, ó. Tá um pouquinho mais embaixo, mas só para você situar, essa parte aqui do diafragma, abaixo dele é que nós temos a estrutura abdominal. Nosso fígado, volta a falar, ele não vem aqui no mamilo, não. Tá? Você imagina, olhar para a pessoa, estrutura de mamilo, o fígado vem aqui em cima. Tá? E o restante? E o pulmãozão? E o coraçãozão? Tá? Então nós temos abaixo da estrutura mamilar, tá? Próximo aí, um pouquinho acima da estrutura do apêndice xifoide, é que nós temos aí a localização desses órgãos, da proteção deles diretamente. Então eles estão sim, uma boa parte deles, guardados pelos arcos costais, mas abdômen. Com a vesícula biliar na estrutura do fígado, a parte do apêndice vermiforme na porção inicial do cólon. Abdômen agudo é o processo em que será originária uma dor abdominal, que é até comum e sem maior consequência. Tá? A dor é presente. Dor abdominal acontece. Eu garanto que às vezes você já teve dor, até semana passada. Você teve dor abdominal. A gente até brinca. Nossa, ai meu Deus do céu, eu estou com dor de barriga. Não, você está com dor abdominal. E agora você pode até falar mais bonito. Eu estou com abdômen agudo. Ficou chique, hein? Todo quadro abdominal de início súbito ou
progressivo rapidamente, demanda uma assistência urgente, demanda um cuidado urgente. Abdômen agudo é uma síndrome, é um conjunto de manifestações clínicas de dor abdominal súbita, de uma vez só, intensa, e que nem sempre pode ir a uma cirurgia. Pode levar ou não, depende. Os sintomas não são específicos para uma enfermidade, o que pode dificultar esse diagnóstico. Nem sempre vai saber efetivamente por que está tendo esse processo de dor. Não vai ter aquela condição patológica clássica. Ah, dor é por causa disso, pronto. Pode ter uma infinidade, são vários órgãos, são várias estruturas, são várias condições presentes na cavidade abdominal. Além disso, nós vamos falar depois que existe a chamada dor visceral, que é uma dor que se desenvolve em uma víscera, em um órgão, só que na verdade ele se manifesta para outro, ele irradia para outra área. A gente vai falar disso, tá? Então isso dificulta um pouquinho o diagnóstico desse processo doloroso, dessa origem da dor, de onde ela está vindo e acontecendo. É uma abreviação, abdômen agudo, para dor abdominal aguda. Então fala assim, abdômen agudo ou dor abdominal aguda. A qualquer dor súbita e intensa no abdômen, qualquer dor que aconteça, constritiva, forte, que leva a pessoa a procurar um socorro. Porque ainda assim, mesmo com a dor abdominal, tem gente que aguenta a onda. Não, o abdômen está doendo. Ah, mas eu seguro um pouquinho, eu dou aquela travada, eu aguento. Mas quando o bicho pega, aí vai. A situação fica crítica. E se não tratado, pode evoluir aí para uma piora do quadro clínico do doente. Pode evoluir para uma complicação do quadro dele. Abdômen agudo é frequente no serviço de emergência, nas unidades de pronto atendimento. Algumas situações pode acontecer por alguma lesão fatal, alguma alteração grave, como, sei lá, uma úlcera, gravidez ectópica, isquemia mesentérica. Grave pode estar acontecendo. E outra situação pode ser causada por doença benigna, diarreia aguda, dispepsia. E outra situação ainda pode ser até provocada por pessoinhas que querem o dia de folga no trabalho. Sei lá, o cara vai lá, vai pro atendimento, tá sentindo nada, tem nada. Meu barriga. Aí vai lá, faz aquele drama todo, se joga no chão, molha o rosto, né, fala que tá com sudorese, altera, pô, é cólica, é diarreia, tem 5 dias, o cara não vai atrás de você, deixa eu ver, abre as pernas, deixa eu ver se tem com diarreia. Faz o... Imagina. Ah, você com diarreia? Tá. Ah, então vai lá no banheiro e põe nesse copo aqui pra mim. Não vai fazer isso. O médico não vai. Acaba, faz a medicação, libera a pessoa. Não, você vai ficar em casa, tem o dia, tá? Bota uma mucosa pálida. Então, assim, tem gente que aguenta, tem gente que vai tentar inventar a moda. Então, abdômen agudo, quando a gente falar de abdômen agudo, a gente está falando de dor abdominal. Tá? A gente vai trabalhar com ela, com as questões do desenvolvimento dessa dor. Claro que muito se deve na avaliação da dor, tanto é que a gente vai falar desse processo. Relembrar que vocês já sabem, vocês já conhecem, então nós vamos relembrar um pouquinho. E claro, entrando aí na questão do desenvolvimento, das complicações que podem surgir e até mesmo na possibilidade de um quadro hemorrágico. Ok? Daqui a pouco eu volto. Sai daí não, tô de olho em vocês.